Fala pessoal, sextou! Estamos aqui para mais um vídeo nessa sexta-feira. Se você perdeu algum, assistiu algum, corre, volta e eu tenho certeza que você vai ser edificado, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando sobre a voz de Deus. Semana passada nós falamos de que maneira Deus fala, que nós não devemos dizer que Deus não fala conosco, porque a verdade é que Deus fala de diversas maneiras, mas muitas vezes nós não estamos atentos à sua voz. E hoje eu quero falar sobre o que Ele fala. O que é que Deus fala a nós, né? E Deus fala para mim, Deus fala para você aquilo que você precisa ouvir, isso mesmo. Deus sempre vai falar aquilo que você precisa ouvir, mas a questão é que nem sempre isso será o que você queria ouvir. Então eu quero trazer aqui algumas pessoas, alguns personagens da Bíblia e o que foi que Deus falou para aquelas pessoas. Primeiro eu quero citar aqui Josué. Você lembra aí o que é que Deus falou para Josué? Lá em Josué capítulo 1, versículo 9, um dos meus textos favoritos, Deus diz para Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo, não se apavore. Então quando Deus diz isso para Josué, é porque Josué precisava ouvir aquilo. Ele estava prestes a substituir um dos maiores líderes do povo de Deus, que era Moisés. Então, ele estava com o peso da responsabilidade, talvez amedrontado, talvez, se sentindo um pouco, talvez intimidado por aquela situação. Então, é quando Deus vai e fala para Josué: Josué, ei, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, eu estarei com você. Então, Deus estava trazendo diretamente aquilo que Josué precisava ouvir. Gideão, nós vemos quando Deus chama Gideão, fala: Gideão, homem valente. Na verdade, Gideão estava morrendo de medo, ele estava ali malhando, escondido, sabe? Então, ele precisava ouvir aquela palavra dizendo: ei, você é um homem valente. Quando na verdade o sentimento que estava dentro dele era um sentimento de medo. Pedro, quando Jesus já no final, antes de subir aos céus, Pedro já tinha negado Jesus, ele já tinha voltado a pescar, e é quando Jesus encontra Pedro e fala: Pedro, tu me amas, né? E você conhece, já ouviu essa passagem, mas Jesus repete, né, 3 vezes: então apacenta as minhas ovelhas. E o que é que Jesus estava querendo dizer para Pedro naquele momento? Poxa, Pedro não estava mais se sentindo parte. Pedro tinha negado Jesus. Pedro já tinha voltado à sua velha vida. Como pescador, estava ali pescando novamente. Então, ele não sentia mais parte, talvez ali não sabia mais a sua missão ou não se sentia mais digno da sua missão. E quando Jesus fala ali: Pedro, ei, apacenta as minhas ovelhas, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu ainda conto com você. Pedro, sabe aquela palavra que eu liberei sobre a sua vida, de que sobre você eu edificarei a minha igreja? Então, Jesus estava novamente dizendo para Pedro aquilo que Pedro precisava ouvir, trazendo para Pedro um alinhamento ao seu propósito. Nós vemos também Esther, né? Quando há um decreto sobre os judeus e Esther ali no palácio, Mardoqueu procura Esther e ele fala para Esther: Esther, não pense que por você morar num palácio, você será a única entre os judeus que sobreviverá, porque se você ficar calada, socorro e livramento virão de outro lugar. Então, é uma palavra para Esther ali de: olha, chacoalha, ei Esther, acorda. Talvez Esther estava adormecida da situação, adormecida no seu propósito. E Deus, naquele momento exato, usa Mardoqueu para trazer à vida de Esther aquilo que ela precisava ouvir naquele momento, um despertar para o seu propósito, para o seu chamado, para a sua missão naquele tempo. Nós vemos as igrejas do Apocalipse, quando nós vemos João escrevendo e Deus usando João para trazer verdades, necessidades para aquelas igrejas naquele momento. Eu quero citar só 2, né? Sardes, quando João escreve falando: olha, você tem fama de estar vivo, mas na verdade você está morta, você está morto. Laodiceia, você não é frio nem quente, você é morno e eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Então, são palavras duras, são palavras que talvez aquelas igrejas não esperariam receber, mas eram exatamente aquelas palavras que elas precisavam ouvir para se alinhar naquele momento. Então, eu quero dizer para você de que Deus, sim, Ele vai falar com você de diversas maneiras e de que Ele vai falar para você aquilo que você precisa ouvir. E o que você precisa nem sempre vai ser o que você quer ouvir, mas esteja atento àquilo que Deus está falando com você neste momento, nesses dias, nessas últimas semanas, porque isso aponta para aquilo que você precisa, para a sua necessidade, talvez de mudança, talvez de um despertar, talvez de um alinhamento, talvez de uma correção, talvez de um encorajamento. Eu não sei, mas o que eu sei é que aquilo que Deus tem falado para você
é justamente aquilo que você precisa ouvir. Então, que Deus te abençoe. Continue ouvindo a voz de Deus, continue compartilhando esse vídeo para que também ele possa alcançar e edificar outros corações, tá bom? Que Deus te abençoe, um beijo e até o próximo Sextou.